Em Montevidéu, milhares de pessoas se despediram do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. O corpo dele começou a ser velado hoje na capital uruguaia. Pepe Mujica foi um entusiasta pela integração de países da América Latina. Enquanto foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, aprovou projetos progressistas, como a despenalização do aborto, a regulamentação da maconha e direitos para a comunidade LGBTQIA+. Seu discurso, coerente com a sua prática, conquistou a opinião pública. O presidente Lula confirmou que vai participar do velório do ex-presidente do Uruguai. Lula estava na China e já está a caminho do Brasil. Ele deve embarcar para Montevidéu na manhã desta quinta-feira. Antes de encerrar a viagem à China, o presidente Lula conversou mais uma vez com a imprensa e lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. O último encontro dos dois foi no fim do ano passado. O presidente cancelou as agendas que teria no Espírito Santo na sexta-feira e confirmou a presença no funeral. O mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Ainda na China, durante coletiva de imprensa, o presidente foi questionado sobre a pergunta que a primeira-dama teria feito ao presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok criado na China. Durante um jantar, Janja da Silva teria criticado a má influência da rede social em relação às crianças, o que teria provocado mal-estar. Lula disse que a pergunta partiu dele e reclamou do vazamento de informações. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu. Lula destacou ainda o crescimento da relação comercial entre China e Brasil. Em 2003, quando eu tomei posse na presidência da República, a gente tinha 6 bilhões e 600 milhões de fluxo de balança comercial. Hoje, nós temos o privilégio de dizer que nós temos 160 bilhões por viés de alta, sabe, na nossa fluxo comercial. Não é pouca coisa. O presidente também elogiou as tratativas entre Estados Unidos e China em torno das tarifas comerciais e as manifestações de Donald Trump em favor de uma negociação para a paz na Ucrânia. Eu acho que a decisão dele sobre a guerra foi importante. E eu espero que ele possa dar uma contribuição para terminar o genocídio. A palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação contra integrantes de grupos que praticavam crimes de ódio pela internet. 4 adolescentes foram apreendidos. A ação teve como alvo uma organização criminosa formada por jovens e adolescentes, especializada em crimes cometidos pela internet, como tentativa de homicídio, indução ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil e até apologia ao nazismo.
O grupo atuava principalmente em plataformas como o Discord e promovia os chamados desafios. A operação aconteceu em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 4 menores foram apreendidos. Eles devem permanecer em unidades socioeducativas. As investigações começaram em fevereiro após um homem em situação de rua ter 70% do corpo queimado por um adolescente na zona oeste do Rio. O crime foi transmitido ao vivo pela internet para mais de 200 pessoas. Na época, o agressor foi apreendido e o comparsa maior de idade preso. O caso chocou o país e serviu para dar início a uma investigação mais ampla. Com o trabalho de inteligência, os agentes descobriram uma rede articulada que agia em diferentes regiões e com práticas violentas e coordenadas. Em uma publicação, os líderes do grupo aliciam crianças, oferecendo pagamentos para automutilação. Cada parte do corpo tinha um preço. Ocorre que, a partir da análise e colheita de materiais, a gente chegou à conclusão que aquele fato não era isolado. Aquele servidor, na verdade, era utilizado, foi criado e utilizado para diversas práticas de crimes variados, todos tendo como vítimas crianças e adolescentes. Eles oferecem, através de uma tabela que eles publicam, de acordo com a parte do corpo, um valor para a automutilação. A polícia reforça o alerta para que pais e responsáveis fiquem atentos ao que os jovens acessam e compartilham na internet. Crimes digitais também deixam marcas no mundo real e podem levar à morte. Os pais têm que ter a noção, cada vez mais urgente, que muitas vezes o seu filho está dentro da sua casa, ao seu lado, porém desprotegido, frente a uma tela. No mês de combate aos crimes de exploração e abuso contra menores, uma operação resgatou 2 vítimas e prendeu 43 pessoas em todo o Brasil. A subnotificação desse tipo de crime ainda é um dos principais desafios para um combate mais efetivo. 600 policiais federais e civis cumpriram 127 mandados de busca e apreensão em todo o país. Ao menos 43 pessoas foram presas, suspeitas de produzir, armazenar ou compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil. 2 vítimas foram resgatadas no Tocantins. Em Pernambuco, o assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde participaram grupos que combatem a exploração de menores e contou com a presença de parlamentares. O evento é uma das ações do Maio Laranja, que visa criar soluções para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes sofrem alguma situação de abuso sexual. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal recebeu 11.692 denúncias em todo o Brasil e mapeou 812 pontos onde as ocorrências de exploração sexual de menores foram registradas. Os dados eles são altamente preocupantes, inclusive uma cartilha recentemente lançada em 2024 pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Child Hood Brasil, eles mostram quais são os tipos de principais de pontos que ocorrem essa exploração sexual no país, que estão aí estabelecimentos comerciais, postos de gasolinas, locais específicos nas BRs. Então, sabe-se quais são esses lugares. O que falta são medidas efetivas, são políticas, são do governo para que atue em cima disso, né? Apesar dos índices altos registrados em todo o país, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que em todo o estado foram 21 casos de exploração sexual registrados em 2024. Já um levantamento da Fiocruz estima que cerca de 18 mil crianças e adolescentes são vítimas desse crime todos os anos na região metropolitana. De acordo com a coordenadora da pesquisa, a diferença expressiva entre os dados seria uma consequência da subnotificação. Isso é um dado alarmante e que chamou a atenção, inclusive, dos planos nacionais e que tem que realmente ser incorporado nos planos estaduais e municipais, no sentido de que é um fenômeno muito complexo, de extrema dimensão e que a pesquisa ela traz uma infinidade de dados que podem auxiliar essas políticas públicas.
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga as causas do acidente que deixou 9 mortos e 10 feridos na BR-251 no interior do estado. Uma carreta e uma van que transportava 17 pessoas bateram de frente. O acidente aconteceu na altura da cidade de Grão-Mogol, no norte de Minas. A carreta teria invadido a contramão e, após a batida de frente, arrastou a van até a margem da rodovia. Várias vítimas ficaram presas às ferragens. 8 adultos e uma criança de 5 anos não resistiram. 3 feridos estão em estado grave e respiram com a ajuda de aparelhos. A BR-251 ficou fechada por quase 6 horas para o trabalho de resgate. As vítimas que se encontravam presas às ferragens, foi necessário por parte do Corpo de Bombeiros o trabalho de desencarceramento dessas vítimas, sendo que posteriormente foram atendidas no local e após a triagem encaminhadas para hospitais. A carreta saiu do Nordeste com destino ao Rio Grande do Sul. Já a van seguia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para o Ceará. De acordo com um dos sobreviventes, o veículo transportava pessoas que trabalhavam em lavouras na região. O motorista e o carona da carreta tiveram apenas ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o teste do bafômetro deu negativo e eles foram liberados. A Polícia Civil realizou a perícia no local e vai investigar as causas do acidente. Dados do painel de acidentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais mostram que nos primeiros 3 meses deste ano, a BR-251 registrou um acidente a cada 2 dias. Em 2024, foram 233 ocorrências e em 2023, 198. A característica da região é uma característica de muitas pistas simples, um trânsito muito pesado de carga. Nós temos transferência de muitas cargas entre o norte e sul do Brasil. Um dos problemas pode ter sido talvez o cansaço do motorista, né? O mês de abril também teve acidentes graves com passageiros em rodovias de Minas Gerais. Um ônibus com 54 pessoas tombou na MG 233 na região do Triângulo e deixou 11 mortos e 36 feridos. Já uma batida de frente entre um carro e um ônibus de turismo que seguia de Brasília para o Rio de Janeiro matou 3 pessoas na BR-040. Isso poderia ser menor se tivéssemos uma melhor estrutura, se tivéssemos mais estradas duplicadas. Prudência, infelizmente, falta ainda muita prudência. A Justiça de São Paulo determinou hoje a retomada do serviço de mototáxi por aplicativo na cidade. Na decisão, o juiz considerou inconstitucional o decreto que proíbe o transporte individual e remunerado de passageiros por motocicletas. A Prefeitura de São Paulo afirmou que irá recorrer da sentença. 3 doenças estão levando muita gente aos hospitais em todo o país: influenza, Covid e dengue. Importante entender as diferenças entre essas doenças que têm sintomas semelhantes para não agravar o problema. Doenças respiratórias aumentam nos meses mais frios do ano. Já a dengue, que não é uma doença respiratória, costuma dar trégua nesse período. Mas nesse ano, os casos continuam em alta. Foram 865 mortes e 1.200.000 casos de dengue até o último dia 10. Dengue eu tive dia 22 do mês passado. Aí agora eu fiz o teste de novo para saber se eu ainda tô com dengue. Era gripe? Não, então, o exame não ficou pronto ainda. Você acha que é o quê? Eu acho que é dengue de novo. Porque eu tô com o corpo todo coçando, vermelho. Os sintomas da gripe, Covid e dengue são muito parecidos e a automedicação é arriscada. Por isso, os especialistas recomendam: qualquer indício de que você está com uma dessas doenças, procure atendimento médico. As doenças respiratórias, de uma maneira geral, cursam com febre, dor de cabeça, cansaço, tosse, coriza, dor no corpo, muito semelhante a todas elas, com diferentes sintomas, a depender muito da época que o vírus está circulando. Uma coisa que nos ajuda muito a suspeitar de um caso ou de outro, qual é a temporada daquele vírus. Há épocas onde nós temos uma maior predominância de um determinado vírus, o que normalmente norteia o diagnóstico, porque é aquele vírus que é o mais incidente naquele momento.
Nos postos de saúde, as queixas são as mais diversas. Dor de cabeça, dor no ouvido, dor no corpo, sinusite, tudo isso aí, febre. Há quantos dias? Quase um mês. Agora fiquei com o ouvido doendo. E aí veio procurar auxílio médico, né? De novo, para ver se melhora, né? Porque tem que melhorar. Os números de casos de Covid também preocupam. Este ano, 1.540 pessoas morreram vítimas da doença. 185 mil foram infectadas. Dor no corpo, febre e sem apetite. Você tem alguma ideia do que é? Não. Eu vim para saber. Outra recomendação dos especialistas é a vacina. A forma de evitar as doenças, internações e mortes e diminuir a transmissão. Idosos, crianças, adolescentes, grávidas, portadores de doenças crônicas precisam estar com a sua vacinação em dia em qualquer momento, especialmente nesses momentos de maior circulação. E claro, aquele que está doente precisa usar máscara. A máscara se mostrou um mecanismo, uma ferramenta, um instrumento muito importante de prevenção de transmissão. Ô Igor, vamos falar de previsão do tempo, porque foi só assistir essa reportagem que eu já espirrei aqui antes de te chamar. Vamos lá, não há de ser nada. Nos conte como fica a previsão do tempo para amanhã, por favor. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a previsão para esta quinta-feira é exatamente essa. O tempo fica seco e quente por causa desse bloqueio atmosférico. Por isso, muita gente está espirrando aí sem querer toda hora, o tempo todo. Esse bloqueio atmosférico, ele impede a entrada de umidade e também de chuva, por isso não deve chover nessas regiões. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul nós teremos aquele efeito cebola. Pela manhã todo mundo bem agasalhado, à tarde esquenta e aí todo mundo tira o casaco, não tem jeito. Agora em São Paulo a temperatura mínima começa na casa dos 13 graus e a máxima não deve passar dos 24 graus. Já na sexta-feira 26 de máxima, no sábado 27 e no domingo podemos chegar na casa dos 29 graus, esquenta bastante. No Rio de Janeiro, os termômetros devem alcançar 28 graus de máxima, fica bem abafado por lá. Em Belo Horizonte não esquenta muito, 25 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 28 graus nesta quinta-feira. Agora no Nordeste ainda tem previsão de chuva em pontos do litoral, principalmente na Bahia, onde já choveu bastante. Em todo o interior o tempo fica seco e quente e não deve chover. Agora na região norte tem bastante estabilidade por causa das ECIT, zona de convergência intertropical. Por isso, tem previsão de chuva entre o Amazonas e o Pará. Quanto às temperaturas, as máximas devem alcançar 32 graus amanhã em Manaus, 34 graus em Cuiabá e no sul do país, chegando aos 28 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você também. Obrigado, Igor. Um dado preocupante, 3 em cada 10 brasileiros sofrem com a obesidade, número que pode aumentar nos próximos anos devido ao estilo de vida cada vez mais conectado. Essa é a Adriele, praticando atividade física quando pesava 122 quilos. Depois de passar por uma cirurgia bariátrica, está 43 quilos mais magra. Quando eu casei, que veio a pandemia, que a gente dá aquela relaxada um pouco, quando eu me vi após a pandemia com 122 quilos, eu falo que o meu chão abriu e eu não aceitava aquilo. Eu falava, essa não sou eu não me reconhecia ali. Eu já estava com pré-diabetes e pressão alterada. Driele sofre com a obesidade desde criança, um problema genético que envolve toda a família. A mãe dela chegou a pesar 111 quilos. Na gravidez dela eu fui para 78, engordei 20. E do meu filho que eu estava um pouquinho mais, mas nunca tinha chegado ao terceiro dígito. Cheguei ao terceiro dígito depois das gestações, com muita dor em tudo, né? Eu já fiz cirurgia da coluna, então doía tudo. Mas eu sempre, à base de remédio. Dados do Atlas Mundial da Obesidade apontam que 31% da população brasileira é obesa. 3 em cada 10 pessoas sofrem com a doença. O relatório aponta ainda que essa porcentagem tende a crescer nos próximos 5 anos. O número de homens com obesidade no Brasil até 2030 pode aumentar em 33%. Já entre as mulheres, pode chegar a 46%. Com esse aumento da tecnologia,
nós vamos aumentando o sedentarismo. Por quê? A questão da alimentação, da atividade física, ela acaba ficando em segundo plano. Então, o aumento dos alimentos ultraprocessados, que são muito mais práticos com a nossa rotina no nosso dia a dia. Nós temos que ver, sim, a obesidade como uma doença, porque ela pode acarretar diabetes, pressão alta, problemas de fígado, né? Então, isso daí pode acometer outros problemas de saúde. A mudança de hábitos alimentares e a prática de atividades físicas são essenciais para combater a obesidade. Então, ser uma alimentação rica em legumes, rica em verduras, rica em frutas, principalmente, além de causar mais saciedade para a gente, elas também são ricas em vitaminas e minerais. E também, claro, fazer a boa ingestão de bons carboidratos que nós conseguimos obter por arroz, por batata, por pães também. Foi justamente o que Driele e a mãe dela fizeram. Aprendi a comer. Hoje eu faço corrida de 5 km, faço musculação 5 vezes por semana. Eu tenho disposição, eu consigo fazer aquilo que eu quero. E antes eu não tinha essa disposição, vivia muito cansada. Faço corrida de 5 km, fiz uma de 10 km, com dor no pé, dor no joelho, mas vamos embora. Fiz a corrida, chorei até quando eu concluía de 10 km. E academia também, né? Academia, musculação, hidroginástica. E lutando contra mim todos os dias, porque é uma luta contra nós mesmos, né? O corpo do médium Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas do país, está sendo velado em Salvador. Amigos, familiares e admiradores se despediram do médium Divaldo Franco no ginásio da Mansão do Caminho, na capital baiana. Como ser humano, uma pessoa ímpar, um pai dócil, amável, cuidador, protetor, mas também que soube exemplificar, soube educar através do seu exemplo correto, da sua maneira limpa de ser. E como líder espírita, um dos mais completos que eu já conheci em toda a minha vida. O líder espírita morreu na noite desta terça-feira, aos 98 anos. Ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado e teve falência múltipla dos órgãos. Divaldo Franco nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. O médium teve sua primeira experiência espiritual ainda criança e, em 1952, fundou a instituição espírita Mansão do Caminho. Considerado o sucessor espiritual de Chico Xavier, Divaldo também fez carreira como autor de cerca de 260 livros, que venderam mais de 10 milhões de exemplares e foram traduzidos para 17 idiomas. O enterro será às 10 horas de amanhã no cemitério Bosque da Paz. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que as empresas aéreas podem recusar o transporte de animais que dão suporte emocional aos tutores, caso não atendam aos critérios das companhias. Os ministros concluíram que, na ausência de uma lei específica, as empresas têm sim o direito de definir as suas próprias regras. Mais confortáveis, práticos e com menos manutenção, os veículos com câmbio automático ganham cada vez mais adeptos no Brasil. Mas será que é mesmo tão simples dirigir um carro automático? A falta de hábito já provocou muitos acidentes. A Letícia tirou a carteira de motorista há 8 meses. Mesmo habilitada, a estudante de 19 anos procurou novamente a autoescola, mas desta vez para aprender a dirigir um carro automático. Nesse carro a marcha muda sozinha, né? Um carro automático. Acaba que eu não tenho que ficar pensando nesse processo de passar a marcha, não tenho que prestar mais atenção, é um carro diferente, não tem jeito. E o processo, então, de aprendizado acaba sendo diferente no carro manual para o automático. De cada 10 carros novos vendidos no Brasil, 6 têm câmbio automático. O mercado estima que eles devem responder por 90% da frota no país em 5 anos. Hoje, no país, não existe um treinamento obrigatório para dirigir carros automáticos. Segundo a legislação brasileira, apenas os veículos mecânicos podem ser usados nas autoescolas, tanto para a formação dos condutores como para os exames de habilitação. O carro manual,
Ele tem embreagem, freio e acelerador. O carro automático não existe, ela leva o pé o tempo todo na embreagem. Aonde que tem os erros? Ela tira o pé, às vezes acaba pisando no freio bruscamente, sem explicação, fica nervoso, obviamente vai pro emocional, acaba causando acidente. Flagrantes registrados nas últimas semanas mostram acidentes envolvendo motoristas conduzindo carros automáticos. Uma mulher ficou ferida depois de acelerar e cair do 3º piso do estacionamento de um shopping de Fortaleza. Uma motorista de 80 anos tentou frear, mas acabou acelerando e invadiu uma loja de acessórios no Rio Grande do Sul. Acidente parecido com este em um posto de combustíveis de Belo Horizonte. Em outra região da capital mineira, o motorista que estava com o veículo do irmão disse que se confundiu com o câmbio antes de invadir a calçada e bater em outros 3 carros. Ninguém ficou ferido. Meu público hoje, 90% deles já possuem carro ou vão ganhar carro automático. A gente ensina o manual, logo após que tira a carteira, a gente vai fazer um trabalho em cima disso para ele criar automatismo para aquele veículo. Dirigindo bem tranquila, agora eu estou bem mais segura, vou para onde eu preciso e com o tempo a gente vai aprimorando. O governo federal paralisou o processo que dá plenos direitos ao governo de São Paulo, a área onde fica a favela do Moinho, após confrontos com a polícia. Pois é, a decisão não impede a continuidade da desocupação feita pelo Estado e Prefeitura da capital. O dia foi marcado por protestos e confrontos entre a polícia e os manifestantes por lá. O repórter David Diogo está no centro de São Paulo e traz ao vivo todas as informações para a gente, né, David? Agora a situação está mais tranquila, mas à tarde teve confronto. Boa noite para você. Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. Neste momento a situação está tranquila, mas alguns moradores até estão com os ânimos exaltados. Por isso mesmo que a gente saiu da entrada da favela e viemos para esse ponto para nos sentirmos mais seguros e também darmos as informações. A comunidade fez um novo protesto hoje à tarde, houve um novo confronto aí entre policiais e os moradores da favela. A comunidade fechou ali uma das principais avenidas aqui da capital paulista, a Avenida Rio Branco. Foi quando a tropa de choque dispersou os manifestantes atirando bomba de gás, balas de borracha e spray de pimenta. O anúncio aí da paralisação da cessão do terreno foi feito por meio de nota emitida pelo Ministério da Gestão, onde o governo federal diz não compactuar com o uso de força policial contra a população que vive aqui, famílias que estão aqui há mais de 30 anos, e que o processo de desocupação deveria ser negociado diretamente com a comunidade. Desde abril, o governo do estado e a prefeitura da capital atuam para remover as famílias da área para transformá-la em um parque, mas os moradores protestam contra as demolições das casas e também as transferências aí delas para outros endereços. Segundo a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento e Habitação Urbana, 172 famílias já deixaram a favela do Moinho e aderiram ao programa de moradia e auxílio aluguel do governo do estado. Cerca de 15 casas já foram demolidas da comunidade. Amanda, Augusto. Obrigada, David. É sempre muito triste essa situação. E olha, outro assunto que tem dado o que falar hoje em São Paulo é o sumiço repentino da Cracolândia, no centro da cidade, que levantou questionamentos sobre a permanência de usuários na região. As autoridades atribuem a redução aos atendimentos e internações dos dependentes químicos em clínicas de recuperação. Mas novas concentrações de usuários já são observadas em outros pontos da cidade, perto dali. Até a semana passada era impossível transitar por essa rua no centro. Esse aqui, meu Deus, isso aqui era fechado dali até lá. Ninguém passava, aquelas barraconas de droga e não sei o quê. Mas agora tá bom, agora tá ótimo. De segunda-feira para cá eu nem acreditei quando eu vi. Onde será que eles estão? Essa é a pergunta que muita gente tem feito. Para onde foram os usuários de drogas que ficavam aqui na Rua dos Protestantes, na região da Luz? No ano passado, a prefeitura chegou a construir um polêmico muro de 40 metros de extensão para delimitar parte do fluxo da Cracolândia. Desde o último final de semana, os cerca de 50 dependentes químicos que ainda permaneciam aqui desapareceram. A mudança foi sentida também por quem trabalha na região. Deu uma melhorada, que até o cheiro da rua está diferente, não tem aquele mais mau cheiro, já não tem mais lixo esparramado para todo lado como eles faziam antes, né? Espero que não falte mais, né? É bom.
Espero que não volte, para a gente poder trabalhar em paz. Esperar os lojistas vender mais, que o pessoal sumiu todo mundo. O desaparecimento repentino dos usuários de drogas que estavam aqui na Cracolândia pegou a própria gestão municipal de surpresa. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, o fato pode ter relação com a desapropriação que acontece na favela do Moinho, próxima daqui. Segundo o prefeito, o tráfico de drogas também está sendo combatido naquela região. A favela do Moinho, obviamente, que tem uma correlação importante com o tráfico de drogas, porque é lá o bunker do tráfico de drogas. É de lá que estava o Léo do Moinho. Quem é o Léo do Moinho? Que está preso é o traficante, Léo do Moinho, da favela do Moinho. Quem é a Janaína do Moinho? Está presa. Então, são ações que foram desenvolvidas pela inteligência do Ministério Público e da Polícia Civil, levaram essas pessoas para a cadeia. Agora a gente não pode parar, nós precisamos avançar. E, necessariamente, com essas intervenções na favela do Moinho, repercute na menor oferta de drogas ali na Cracolândia, né? O prefeito alega que a droga mais escassa tem feito com que muitos usuários procurassem por tratamento. Mas a cerca de 3 quilômetros de distância da onde estávamos, na Rua do Glicério, ainda na região central da cidade, observamos uma grande concentração de usuários de drogas. Todo mundo quer dizer que acabou com a Cracolândia. Só que ela não acaba, ela resiste a despeito de tudo isso, porque enquanto não tiver moradia, enquanto não tiver uma política de saúde mental antimanicomial, enquanto não tiver uma revisão do modelo punitivista, né, acabando com as cadeias, quando não tiver uma discussão séria sobre a legalização das drogas, enquanto não tiver lazer para as pessoas, espaço de fruição, alimentação saudável, digna, né, a Craco vai continuar existindo a despeito de tudo isso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de até 320 milhões de reais do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de agentes públicos, empresas e sócios dele. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Rio, que apontou indícios de contratos fraudulentos firmados durante a pandemia. Segundo o órgão, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 68 milhões de reais devido à compra de equipamentos acima da demanda e aquisições emergenciais com sobrepreço. A defesa de Crivella informou que o material foi comprado antes da pandemia e muito abaixo dos valores praticados em 2020. Disse ainda que aguarda uma notificação oficial da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, defendeu a decisão da primeira turma do STF que suspendeu 2 dos 5 crimes supostamente cometidos, pelos quais é acusado o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O entendimento contrariou o recurso votado na Câmara dos Deputados para suspender toda a ação penal contra o parlamentar. Ontem, o presidente da Câmara, o Mota, entrou com uma ação para que o plenário do STF analisasse a decisão sob o argumento que a primeira turma feriu a separação de poderes. Flávio Dino afirmou que a Constituição não foi desrespeitada. Hoje foi a vez do influenciador Rico Melquiades depor na Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas no Senado Federal. Durante a sessão, ele negou que tenha usado contas de demonstração para divulgar as plataformas de apostas online. Rico Melquiades é influenciador digital e soma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Na comissão, ele confirmou que tem contratos com casas de apostas, mas negou que tenha ganhos extras com perdas de apostadores, a chamada cláusula da desgraça. Também negou que tenha uma conta demonstração, quando as plataformas fornecem login e senha para simular ganhos fictícios. Eu sei o que é uma conta demo, não vou ser hipócrita de falar que eu não sei o que é uma conta demo. Mas nunca utilizei a conta demo. Conta demo é uma coisa ilustrativa, que você divulga mostrando o jogo, mas é uma conta real. O influenciador foi convidado a depor na CPI na condição de testemunha e teve o direito de ficar em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo. Ele é investigado pela Polícia Civil de Alagoas por incentivar seguidores a realizar apostas em casas consideradas clandestinas. Rico se defendeu. Mas desde já, preciso deixar muito claro que tudo que envolve essa investigação, que ocorre na 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, tramita sob rigoroso sigilo judicial,
cujo descumprimento poderia configurar violação de normas penais vigentes. Isso não tem nada a ver com a falta de vontade de colaborar ou esconder informação desta comissão. Nunca tive envolvimento direto com as empresas, além dos contratos de publicidade. Nunca participei de nada ilegal, nem fui além da minha função de divulgar como influenciador digital. Durante a audiência, Rico ainda mostrou aos senadores como as apostas são feitas. Agora vamos lá, vamos jogar. Começar. Olha, eu tenho R$1.000. Se eu apertar aqui, eu já vou fazer uma jogada. Aí eu sempre coloco tipo R$3. Cadê? Porque eu nunca mais fiz o tigrinho, mas vamos lá. Com R$4. Quando eu aperto, olha, peraí, tô jogando. Coloquei R$4, mas eu ganhei R$2. No caso, eu perdi... Não, eu perdi quanto? 1,60. Eu perdi 1,60, entendeu? A relatora Soraya Tronic pediu para ele jogar em outra plataforma, mas Rico se recusou. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. A CPI das casas de apostas está na reta final. Vai terminar as investigações no mês que vem. O objetivo da comissão é diferenciar as empresas que cumprem as regras do governo daquelas que operam clandestinamente. A comissão vai fazer uma série de recomendações ao governo para combater as plataformas ilegais que têm enganado apostadores e praticando lavagem de dinheiro, burlando a Receita Federal. Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios começaram a informar hoje ao INSS se autorizaram ou não a contribuição. No fim da tarde, os presidentes do INSS, Gilberto Valler, e da Dataprev, Rodrigo Assunção, fizeram um balanço do processo e admitiram algumas falhas no sistema. Eles prometeram que o acesso vai melhorar a partir de amanhã. O repórter Rafael Felice acompanha essa entrevista e acompanha essa história também, né, Rafael? E tem as atualizações. Boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Durante a coletiva, Valler e Assunção reforçaram que, apesar dos problemas enfrentados hoje, o atendimento presencial não está nos planos. Segundo o presidente do INSS, essa instabilidade no sistema foi causada, além do grande número de acesso de pessoas que buscavam aí o ressarcimento, mas também por pessoas curiosas que acabaram acessando o meu INSS para saber como funcionava. 8,5 milhões de pessoas entraram no meu INSS pelo site ou pelo aplicativo, mas apenas 1.600.000 pessoas acessaram a área de desconto associativo. Desse número, mais de 480 mil pedidos de ressarcimento foram abertos e a grande maioria, mais de 473 mil, afirmaram não reconhecer os descontos, ou seja, essas pessoas querem o ressarcimento. Gilberto Valler também reforçou que a população deve tomar cuidado com fraudes e enfatizou que não precisa de pressa para buscar o ressarcimento. Isso porque não há uma previsão mínima ou máxima para que esse serviço de pedir o dinheiro de volta seja excluído aí do meu INSS. Vamos ouvir. Logicamente, no primeiro dia há uma expectativa maior e todo mundo começou uma correria para poder acessar aplicativos, acessar 135, mas isso não tem prazo para terminar. Todos serão ressarcidos que tenham um pagamento ou tenham o desconto indevido. Então, fiquem tranquilos a esse respeito. A gente precisa reforçar a forma de entrada desse pedido pelo aplicativo Meu INSS, pelo Central 135 ou pelo site da Previdência no Meu INSS. Não há nenhuma outra forma de contato. A Central de Atendimento 135 não liga para ninguém. Ela não entra em contato com ninguém. Hoje, muitas pessoas relataram dificuldades para acessar o sistema da Previdência ou de entrar em contato pela Central 135. Vamos acompanhar na reportagem. Nas redes sociais, muitos aposentados e pensionistas relataram em páginas do governo dificuldade para acessar o Meu INSS. O aplicativo é a principal maneira de as pessoas dizerem se autorizaram ou não os descontos. Alguns usuários disseram que a conta oficial do governo orientou a entrar em contato pelo número 135, mas a ligação não completava. Pela manhã, mesmo com
a ampliação bastante significativa da infraestrutura que suportava o sistema. Tivemos alguns momentos de instabilidade localizados pela manhã, conseguimos balancear a carga, conseguimos aumentar vários dos elementos, estabilizamos o sistema na parte da tarde e temos a expectativa de ter um dia mais tranquilo na parte de amanhã e daqui por diante. O governo publicou um passo a passo na internet para explicar como os aposentados devem pedir o reembolso. Após acessar o Meu INSS com o CPF e a senha, o beneficiário deve digitar "consultar descontos de entidades" na aba de pesquisa. Se existirem descontos, responder se foram autorizados ou não. Caso a resposta seja sim, deve colocar e-mail e telefone de contato e confirmar a veracidade das informações fornecidas no app da Previdência. Por fim, deve clicar em enviar declarações. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, foi convidado a prestar esclarecimentos em uma das comissões do Senado, mas parlamentares temem que a sessão acabe esvaziada por falta de quórum. Dando ciência aos senadores e senadoras, é uma presença importante, vai ser uma discussão importante, porque vai esclarecer tudo em relação a essa roubalheira que aconteceu no INSS. E a casa está esvaziada. O objetivo é usar a audiência para questionar o ministro sobre o escândalo dos descontos indevidos e outros tipos de golpes envolvendo o INSS. Hoje, em Fortaleza, a Polícia Federal realizou a operação contra uma funerária suspeita de forjar a morte de idosos para lavar dinheiro arrecadado com os descontos irregulares. Segundo a PF, a empresa movimentou cerca de 2,6 milhões de reais entre fevereiro e julho do ano passado. Na junta comercial, a funerária foi registrada neste endereço, mas segundo o porteiro, que não quis se identificar, a empresa nunca funcionou no local. Não funciona não. Antigamente funcionava uma empresa de seguro DPVAT, mas está com muito tempo que está desativado lá. Em São Paulo, em outra fase da operação sem desconto, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até lá, boa noite.